Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Simeão, um homem sensível à voz do Espírito. Lucas capítulo 2, verso 25 ao 27. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que alegria estar convosco neste nosso devocional que está sendo maravilhoso. A nossa vida está sendo edificada. Quero incentivar você a permanecer conosco até o final, pois você vai aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, sobre esta pessoa, Simeão, que não é muito falado, mas que é um homem extraordinário e, acima de tudo, vai fortalecer o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia registra um breve encontro entre Simeão e o então menino Jesus. Porém, mesmo assim, neste pequeno relato, nós encontramos algumas verdades extraordinárias sobre a vida de Simeão. Primeiro, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo falou com ele e o Espírito Santo o conduziu. Você pode imaginar alguém que o Espírito Santo repousa sobre si, que o Espírito Santo fala com ele e que o Espírito Santo o conduz? Meu irmão, se nós conseguirmos isso, a nossa vida será totalmente diferente. E tem mais um detalhe sobre a vida de Simeão. A promessa que o Espírito Santo de Deus faz para ele se cumpre na risca. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso. O Espírito Santo repousava sobre Simeão. Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 25, a palavra fala claramente: e o Espírito Santo estava sobre ele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre a vida de profetas, sacerdotes, rainhas, reis, para um propósito específico. Porém, na vida de Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele, como que se fosse de contínuo, era algo extraordinário. Simeão, ele vivia uma vida de comunhão íntima com o Espírito Santo. Hoje, irmãos, toda pessoa que deseja pode ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero incentivar você a fazer isso, a buscar a presença do Espírito Santo, a ponto tal de que o Espírito Santo permaneça continuamente sobre a tua vida. E eu não estou falando para a salvação, eu estou falando para que você seja aquele discípulo eficaz, assim como Simeão, um sacerdote diferente, um sacerdote aonde Deus habitava continuamente sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele também revela aquilo que os olhos não podem ver, e nós percebemos isso na vida de Simeão. Olha o que a palavra continua dizendo, Lucas capítulo 2, verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Que promessa maravilhosa! E a gente pode imaginar aqui quantos anos Simeão esperou para que a promessa se cumprisse. A promessa parecia demorar, pois Simeão já era avançado em idade, tanto ele como a sua esposa. Porém, Simeão continuou confiando, esperando na promessa que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Todo Israel esperava pelo Messias, essa promessa, e ainda há hoje pessoas em Israel que continuam esperando essas promessas, porque não receberam a Cristo. Mas Simeão esperava e ele teve essa promessa cumprida, porque se o Espírito Santo falou, isso já basta. E eu quero perguntar para você,
Você tem promessa de Deus na tua vida? O Espírito Santo fez alguma promessa para você? Se isso aconteceu com você, seja através de um sonho, através de uma revelação ou de uma profecia que você sabe que foi de Deus, alegra o teu coração, confie e espere, pois o que o Espírito Santo fala, ele não falha, vai cumprir. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vivemos, irmãos, uma geração que deseja respostas imediatas. Hoje tudo é, como diz o fast food, tudo é rápido, tudo tem que ser corrido, mas com Deus não. Deus, ele tem tempo determinado para todas as coisas, ao kairós de Deus. E Deus nunca chega atrasado, Deus nunca chega adiantado. Deus sempre vai chegar na hora exata, na hora programada, na hora que Ele preparou. E nós precisamos confiar no Senhor, pois Ele é fiel, justo e poderoso para nos livrar, para fazer com que nós superemos qualquer situação. Então, se você está em batalha, se você está em luta, permaneça firme como Simeão, esperando na promessa do Senhor. Se é um negócio, se é no teu ministério, quem sabe se você ainda é uma pessoa jovem ou já avançado, mas ainda não casou, mas tem promessa de Deus para um casamento abençoado, para uma família, espera no Senhor e continua orando, falando com Ele, porque enquanto você espera e ora, o Senhor vai revelando, vai fortalecendo o teu coração, a tua comunhão com Ele e a promessa que Ele fez sobre a tua vida. A palavra diz que Simeão, ele foi ao templo pelo Espírito, Lucas 2:27, e pelo Espírito foi ao templo. Ele não foi ao templo porque era o seu turno como sacerdote. Ele não foi ao templo porque era a sua vez. Não, ele foi ao templo, também não foi porque era uma tradição ou porque era costume. Ele foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. Meu amado irmão, que nós possa verdadeiramente ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele, quando ele chega lá, sabe quem ele encontra? José, Maria e o menino Jesus. Que extraordinário! A palavra diz, e pelo Espírito foi ao templo. Quase que dá a entender que era um dia aleatório, mas pelo Espírito ele vai ao templo. Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo toca o nosso coração para fazer algo, para ir em algum lugar, mas nós retardamos ou nós postergamos, deixamos para depois. E quando a gente vai, não acontece, a gente fica pensando, era da nossa cabeça. Não, é porque nós não fomos na hora exata, no dia exato, no momento exato. Tudo com Deus tem uma hora marcada. Então, quando o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, seja rápido, seja ágil e executa aquilo que ele fala ao teu coração de imediato. E você vai ver a glória de Deus se manifestando e aquilo que Deus tem para você acontecendo. Outro detalhe muito importante aqui na vida de Gideão, que é um ensinamento para nós, é que o Espírito Santo sempre nos conduz a Jesus. Lucas 2, 29 ao 30. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Gideão, ou melhor, Simeão, toma Jesus nos braços. E então ele libera essa palavra. Agora despede. Ele já queria partir, mas ele não podia fazer isso sem que a promessa fosse cumprida. Veja que Simeão é conduzido pelo Espírito até Jesus Cristo. Toda atividade espiritual, seja na igreja, seja num pequeno grupo, seja no Pais e Filhos, seja qualquer atividade, um encontro, um congresso, quando houver o mover de Deus, essa manifestação deve te conduzir à pessoa de Jesus, deve te conduzir a amar mais Jesus Cristo, a desejar ser mais parecido com Ele, a desejar ser discípulo de Jesus. Amém? Se não acontece isso, não é um mover do Espírito Santo.
Se você está em qualquer movimento, hoje existem movimentos de curas, mas que não é pelo Espírito Santo, que não é por Jesus Cristo. Eu estou fazendo parte de um grupo espiritualista, de um grupo espiritual, mas aonde Jesus não é Senhor, aonde Jesus não é Rei. Sai fora disso porque é perdição. Só existe dois caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você está buscando cura através da espiritualidade em outros caminhos que não é Jesus Cristo, saiba, isso não é de Deus, não provém do Senhor. Isso provém do maligno. É para trazer confusão. Então, seja liberto em nome de Jesus Cristo. Uma vida sensível à voz do Espírito Santo, para que você venha a ser conduzido pelo Espírito Santo, ela não acontece da noite para o dia. É num relacionamento que você vai cultivando. E quando você perceber, orando todos os dias, invocando o seu nome, lendo a palavra, fazendo o teu devocional, você vai perceber que você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando isso acontecer, execute. Porque quando você obedece, o Espírito Santo volta a falar. Mas se você não obedece, ele vai se calar. Então, meu irmão, se isso aconteceu com você, volte a orar, volte a buscar a presença do Senhor e diga, Espírito Santo, eu vou te obedecer. Às vezes no trabalho, o Espírito Santo toca o teu coração para orar por alguém, para falar de Jesus para alguém, para clamar por alguém que está enfermo ou alguém que você não conhece. Faça isso e você vai ver que é o Espírito Santo que está conduzindo você. Amém? Palavra maravilhosa sobre Simeão nesta noite e nesta hora eu quero juntamente contigo orar, louvar e agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor repouse sobre nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça as promessas, que o Senhor nos conduza em tudo o que Ele desejar. Pai maravilhoso, nós entramos na Tua presença santa, Senhor, nesta hora. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia, pois o Senhor tem estado conosco, o Teu Espírito Santo tem nos guardado, nos livrado, Senhor, de coisas que percebemos, outras que nem sabemos, mas os Teus anjos, Senhor, se acampam ao nosso derredor, aleluia, para guardar, como diz a Tua palavra, aqueles que Te temem. E o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos fortalece, que traz alegria, que traz paz. Nós queremos nessa noite invocar, Senhor, o Teu nome. Vem sobre nós. Guia-nos, ó Pai, ao centro da Tua vontade. Guia-nos, Espírito Santo de Deus, aquilo, Senhor, que agrada a Deus. Guia-nos, Senhor, ao caminho da cruz, ao caminho da renúncia, mas também, Senhor, da intimidade contigo, aonde há paz, aonde há alegria, aonde há renovo, Senhor. Que nós possa, Senhor, ouvir a Tua voz, que nós possa ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, que nós não venhamos chegar atrasado, nem adiantado, mas que nós possa estar, Senhor, em sincronia perfeita no kairós de Deus. E sabemos que isso somente é possível através do Teu Espírito Santo. Eu clamo, Senhor, pela minha vida, pela minha família, e também clamo, Senhor, pela vida de cada irmão que está assistindo conosco. Cada família aqui representada, cada irmã que está conosco, cobre com o Teu sangue e derrama o Teu Espírito. Nós oramos, Senhor, nesta noite, Pai, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, amado irmão. Quero aqui agradecer cada irmão que está se inscrevendo. Nosso canal está crescendo mais e mais. Agradeço também cada comentário, cada compartilhamento. Dessa maneira você nos ajuda a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Meu amado irmão, nós temos ainda mais 2 devocionais, então vamos encerrar a nossa série Indo Dormir com o Espírito Santo. E eu tenho já algo preparado para o mês de agosto, que eu vou compartilhar com vocês no nosso último devocional no dia 31 agora. Amém? Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.